queria que você explicasse um pouquinho o que é disquesia. Claro. E a Chantal, ela é incrível para trabalhar especificamente a disquesia. O que é a disquesia? A disquesia ela é uma incoordenação. Então, quando nós, adultos, e o bebê também faz o processo de evacuação, é preciso ter uma harmonia de movimentações para que essa eliminação aconteça. Então, o que é preciso? Contrair a musculatura abdominal e relaxar essa musculatura de baixo do assoalho pélvico para a abertura e, enfim, a eliminação. E o bebê, ele não tem consciência corporal quando ele nasce. As movimentações que o bebê ele tem, físicas, corporais, são movimentos reflexos, automáticos. Ele não pensa e executa esse movimento. São reflexos, movimentos que são automáticos. Então, por essa falta de consciência corporal, o bebê ele não tem essa coordenação ainda treinada, como nós adultos temos. Rapidamente sentamos no banheiro, se não levar distração, então é rapidinho, né, que o número 2 acontece. Para o bebê que não tem essa consciência corporal ainda trabalhada, é um processo de aprendizado. Então, o bebê ele pode se esforçar, se espremer dentro desse processo de evacuação, e esse processo pode demorar 15, 20 minutos, que é a disquesia. No final, ele pode ter sucesso, conseguir fazer a eliminação ou não. Esse processo pode acontecer várias vezes durante o dia, ou pode perturbar o sono também da criança no período noturno. E, em geral, as fezes elas têm a característica de serem líquidas ou pastosas. Então, não é constipação. É super importante deixar claro. A disquesia ela é totalmente diferente da constipação, porque na constipação a característica é que as fezes do bebê elas saem duras, enrijecidas, por isso o sofrimento no processo de evacuação. Na disquesia não, elas saem líquidas, mas é uma questão de incoordenação muscular, né? Esse excesso de contração. Você já deve ter observado com seu netinho, quando dava alguma coisa na mão dele, ele pegava um objeto, um mordedor, por exemplo, um chocalhinho e não larga, né? Então o bebê ele joga muita força para o movimento porque ele não tem esse controle muscular, né? De fazer uma contração e um relaxamento. E a mesma situação acontece com essa harmonia de movimentações. E aí ele contrai e não consegue relaxar essa musculatura de assoalho pélvico. E aí ele sofre com esse... Sofre, né? Sofre todo mundo, né? Sofre o bebê, sofre a mãe. Vai, até a avó e vó, né? Que a gente fica ali, ai, tadinho, que ele tá ali se espremendo. Mas você tinha me perguntado se ele tinha tido cólica, né? Mas tem muitos bebês que têm cólica, muitas mães que ficam apavoradas por conta da cólica, que também é um processo natural. Também é um processo natural. As duas situações são processos naturais ligadas especificamente a essa imaturidade, né? A questão da disquesia é ligada a essa imaturidade mesmo, da consciência corporal, e aí a massagem ela é fantástica, porque você está estimulando, né, exatamente esse conhecimento do bebê sobre o próprio corpo. E a cólica, em específico, uma das principais causas dela é a baixa movimentação do intestino. Então, o intestino ele também é um tipo de músculo, que é um músculo liso, né, especificamente falando agora um pouco mais do intestino grosso, e ele tem uma movimentação que nós chamamos de peristaltismo. Então, o intestino ele tem um monte de ondinhas. Essas ondinhas elas vão fazer um movimento carregando os gases e também o cocô em direção à saída. E o bebê, por ser mais imaturo, ele nasce, né, nesse processo de imaturidade, por isso que ele passa pelo aquilo que nós chamamos de esterogestação, que é essa continuidade, né, desse crescimento dele, só que agora fora aqui, externamente fora da barriga da mãe. Então esse peristaltismo é mais lento. Então essa é a principal causa do acúmulo de gases do bebê. Então por conta dessa baixa movimentação peristáltica, os gases eles terminam se acumulando. Os gases eles fermentam. O que acontece? Quando eles ficam parados dentro do sistema intestinal, nós temos lá bactérias boas, outras bactérias ruins, nem tanto, mas há um equilíbrio delas. Elas entram em ação e terminam fermentando esses gases. É como se essas bolhas elas fossem se unindo. Com o peristaltismo lento, aí a cólica acontece, né? Vem a distensão abdominal, é quando a barriguinha do bebê parece um tamborzinho cheio de gases. Essa é a principal causa. É multifatorial, né? A causa das cólicas, mas a principal causa é o peristaltismo. E a Chantala também ajuda nesse sentido. Muito. Por quê? Porque ela tem movimentos abdominais que vão ajudar justamente a acelerar esse processo de peristaltismo. Então, aquilo que o organismo do seu bebê ainda não consegue fazer, com as nossas mãos, nós conseguimos dar suporte para esse intestino do bebê que é imaturo. Você quer aprender a técnica de ativação intestinal que movimenta os gases e o cocô em direção à saída? Clique aqui em Saiba Mais.